Boa tarde, Petri, Caio e Walter. Eu queria fazer uma pergunta, né? Porque eu tenho um passado evangélico. Na verdade, minha mãe era evangélica. Eu lembro que na igreja tinha uma coisa de tipo... até TV era proibida naquela época. Tipo, não poderia assistir porque era coisa do mundo, era coisa do diabo. E também tinha muito uma questão de... Como eu posso dizer? Uma... quase uma histeria com o satanismo de que tudo tinha o diabo, tipo filmes da Disney, tinha simbologia por trás de videoclipes, todo esse tipo de coisa. Havia uma certa histeria na igreja em que eles diziam que havia várias mensagens subliminar, tanto em desenhos quanto filmes. Até, né, muita gente que teve cartinha de Yu-Gi-Oh! Sabe que a cartinha do Yu-Gi-Oh! É do demônio porque representam demônios e tudo mais. Queria saber se esse tipo de visão na igreja acabou ou se ainda existe um resquício disso até hoje. Obrigado. Boa. Essa pergunta é muito boa. Acho que eu vou até gastar um pouco de tempo. Eu estava até conversando com o Petri antes da entrevista começar sobre isso, assim. Sobre o apocalipse e tal. Por isso que a resposta é um pouco mais longa. Não acabou esse tipo de teoria que você só mudou um pouco. Por quê? Agora a igreja tem uma preocupação muito maior do que ela cria há 10 anos atrás. Porque agora eles têm poder. Então, assim, eles já se perderam. Eles estão preocupados com grande poder. Antes da igreja ter um presidente ou da igreja almejar a ter um poder, a grande doutrina que permeava na maioria das igrejas era o dispensacionalismo. O que é isso? É importante entender. No século passado, nas igrejas americanas, surgiu uma teoria do dispensacionalismo que começou a interpretar o livro de Apocalipse, da Bíblia, como um livro mais literal. E isso mistura um monte de coisa. Por exemplo, essa ideia de falar do fim do mundo, né? De que nós vamos escapar do fim do mundo se a gente for fiel a Deus. Isso tudo é uma ideia que está na Bíblia mais ou menos, mas não bem assim. E o dispensacionalismo, que é uma corrente que surge nos Estados Unidos, ela vai dizer que o futuro, a volta de Jesus está muito próxima. Vai acontecer em 2000, na virada do século, Jesus vai voltar. Um monte de gente se suicidou, um monte de gente vendeu a casa, vendeu a empresa. 2012 é o ano que vai acontecer o fim do mundo. Uhum. Dos maias lá. Dos maias. Aí, tipo assim, todas as teorias de fim do mundo foram ganhando força, porque a ideia do cristão básico é o seguinte: a gente vive num mundo... É porque essa resposta é longa porque é uma resposta teológica. Existe um equívoco na história do cristianismo, que o cristianismo é o seguinte: nós somos uma religião do corpo. Isso está no judaísmo, isso também está no cristianismo de Jesus. Você, Petri, e eu, é tudo que existe. Então o seu corpo, a sua alma e a sua... Tá tudo aqui. Corpo, alma e espírito aqui. É uma coisa só, pro judaísmo. A palavra que eles usam é nefesh, para falar do indivíduo. Só que na tradução da Bíblia, às vezes aparece corpo, às vezes aparece alma, às vezes aparece espírito. Mas é uma coisa só, não existe essa separação. A separação em corpo, alma e espírito é uma questão do mundo grego. É o mundo grego que separa as pessoas assim. O cristianismo, quando ele vai para a Europa, lá em Roma, ele tem contato com os filósofos gregos. E eles começam... Há sempre um embate de Paulo com os filósofos gregos. Eles estão sempre brigando ali pela hegemonia do pensamento. E o cristianismo começa a absorver algumas coisas da cultura e da filosofia grega. E isso vai passando pela história do cristianismo. Então, se você perguntar para qualquer cristão hoje, pode entrar numa igreja e perguntar: você acredita que o ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito? Sim, ele vai dizer que sim, mas isso está errado. O ser humano, para Bíblia, não tem um corpo, uma alma e um espírito. A gente é uma coisa só. Por isso que o seu corpo importa. Por isso que a ressurreição de Jesus importa. Quando Jesus morre e ele ressuscita em corpo. O Tomé toca nele, ele come. Então é uma coisa material, assim. Isso é caro pro cristianismo. Mas os cristãos não sabem disso. E por que eu tô voltando muito, assim? Porque quando você separa o ser humano em corpo, em alma e espírito, qual que é o grande pensamento da igreja no mundo, assim? Que teve essa influência norte-americana. O nosso corpo é uma coisa que é passageira. Mas o nosso espírito não, a nossa alma não. Então a gente vai morrer e o que importa não é a sua vida aqui na Terra. O que importa é o que vai acontecer com o seu espírito depois que você morrer. Uhum. Então você não pode se perder da moralidade de Deus, porque no final o seu espírito ele vai pro céu. Ele vai pro céu. E se você não for uma pessoa boa, seu espírito vai sofrer eternamente no inferno.
Então essa sempre foi a grande preocupação da igreja. Então os evangélicos, há 30 anos atrás, quando eles não tinham nem a possibilidade de ter um presidente, de ter um vereador, eles eram minoria, a preocupação dos evangélicos era sempre tirar você pagão do inferno e levar você para a igreja, para você ir para o céu. A preocupação da igreja brasileira era levar as pessoas para o céu, porque eles tinham essa noção, até que equivocada, de que a vida que importa é a vida depois dessa vida. Uhum. Isso foi se perdendo aos poucos, por conta dessa participação mais dos evangélicos na política. E qual é o grande problema dessa ideia de céu, inferno e tal? O dispensacionalismo, ele vai surgir ali, né, na década de 80, 90, e o que ele vai reivindicar, assim, de novo, assim, ele surge um pouco antes, mas o que ele ganha força na década de 80 e 90 por conta da teologia da prosperidade. Então os evangélicos vão crescendo em número, então eles vão pregando, olha, Jesus está voltando, vamos evangelizar mais, manda mais dinheiro para o mundo todo. E quando eles começam a ter adesão desse discurso, quais são os grupos que se interessam por esse discurso dos evangélicos? Os sionistas israelenses. Por exemplo, lá em Apocalipse está dizendo que a Israel, né, Jesus vai voltar quando a Israel governar sobre o mundo. O texto literal está dizendo isso. E aí essa luta entre palestinos e israelenses que surge a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação dos dois estados, porque não tinha um estado chamado Israel. O estado foi criado depois. O que o evangélico dispensacionalista conservador pensa? Pô, aí ó, mais um sinal da volta de Jesus. Então tá vendo? Temos que defender as políticas e os países e os discursos que favorecem esse lado aqui da criação do Estado de Israel. Para você ver como que uma interpretação equivocada e literal do texto bíblico influencia diretamente na escolha de qual lado defender dos países. Os países protestantes do mundo defendem Israel. Porque eles têm uma leitura bíblica que na escatologia, né, nesse fim do mundo, a gente precisa estar do lado de Israel, que Israel está do lado de Deus. E esse sempre foi o pensamento da igreja. Então por isso que a igreja não está preocupada com a política do Brasil. Não tá nem aí, tá? É um povo alienado mesmo, porque a alienação é que a gente vai pro céu. Só que isso vai se perdendo. E hoje, nenhum cristão está preocupado se você vai pro céu. Então as pessoas até nem querem te evangelizar mais. Então se as pessoas chegarem... Se um evangélico conservador chegar aqui nessa sala, ele não quer mais evangelizar o pagão do Petri e me evangelizar o comunista. Uhum. Eles querem que a gente morra. Então o discurso se perdeu porque a gente virou inimigo. A gente não é mais um objeto a ser alcançado para que a nossa alma não vá para o inferno. Somos pessoas que estamos lutando contra os valores da família. Então isso é tudo cristofascismo disfarçado de religião. E por que eu estou dizendo isso? Quem que usava o mesmo discurso de Deus, Pátria e Família? Igualzinho. Hitler. Hitler e os fascistas italianos, eles usaram o mesmo slogan de campanha, eles usaram as mesmas táticas de pânico moral, as mesmas táticas de que os comunistas e essa modernidade, a escola de Frankfurt está influenciando a sexualidade das crianças, está mudando a sexualidade, está deixando as mulheres mais perversas. Tudo isso é uma repetição de ciclo. Então, por isso que é fácil criticar o bolsonarismo, porque tudo isso que a gente vê hoje já aconteceu umas 3 vezes na história recente. Então, respondendo a sua pergunta direto, essa alienação se dá porque o povo evangélico não entende a sua própria religião no texto da Bíblia e também não entende a sua história.